Vídeo com adolescentes torturando um cachorro em São Pedro da Aldeia causa revolta nas redes sociais. Ex-governador do Rio, Moreira Franco, é condenado a devolver, junto com o ex-prefeito de Miracema, R$2 milhões aos cofres públicos. E a região serrana do Rio está mais enfeitada. É o espetáculo das cerejeiras que estão colorindo a paisagem. Em Petrópolis, moradores do distrito de Pedro do Rio pagam imposto, mas não têm o serviço da prefeitura. Em Macaé, assaltos com armas de brinquedo continuam preocupando a população. Quarta-feira, 2 de agosto, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso SBT Cidade. Vamos juntos até esbarrarmos no SBT Brasil com os principais assuntos do interior do estado. E a gente começa com uma notícia que é muito forte, gente. É o seguinte, você que gosta de animais, gosta de bichos, assim como eu também, não aconselho a assistir, tá bom? Não aconselho. É que um vídeo com 2 adolescentes, 2 crápulas, torturando um cachorro em São Pedro da Aldeia, está causando revolta nas redes sociais. A gente vai saber mais agora, veja. O vídeo mostra um adolescente amarrando o animal em uma árvore com uma corda. Na sequência, ele puxa a corda, sufocando o cachorro. É possível ouvir a respiração ofegante do animal. Outra pessoa filma a ação e se diverte com o sofrimento do animal. O ato de crueldade teria acontecido no bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia. Os responsáveis pelas imagens e pela crueldade seriam menores. Até agora não há informações se o cão foi sufocado até a morte ou se conseguiu sobreviver. Casos de maus-tratos a animais é crime e pode resultar em detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Veja os anjinhos, quanta gente boa, né? Adolescentes, gente boa. Tá aí você que defende esses marginais menores de idade, leva para casa para cuidar deles. Veja só que crápulas fazendo uma coisa dessas. Por que não vai pegar alguém do tamanho de vocês para tentar torturar? E olhem, uma mata na localidade conhecida como Trilha do Trem, no bairro Cordoeiro, em Nova Friburgo, a polícia encontrou mais de 500 papelotes de cocaína, material para embalar a droga, fermento em pó e 8 munições de calibre 9 milímetros. Ninguém foi preso nessa ação. O caso foi registrado na delegacia de Nova Friburgo, as cidades do interior aí com tráfico atuante, como sempre. E a Câmara de Mesquita afastou o prefeito Jorge Miranda do PSDB por ter feito um empréstimo de R$14 milhões com o fundo de pensão dos funcionários, sem aprovação do Legislativo. Bem, esse dinheiro seria usado para pagar os próprios servidores. O Fábio Barreto vai explicar melhor, veja. Foram 9 votos a favor do afastamento, 2 contra e 1 abstenção. A partir de agora, quem assume o cargo é o vice-prefeito Valtinho Paixão. E apesar do afastamento, o ex-prefeito pode recorrer na Justiça Comum para tentar voltar ao cargo. O que provocou o afastamento do prefeito foi uma briga que começou em fevereiro, quando Jorge Miranda fez um empréstimo de pouco mais de R$14 milhões para pagar os salários atrasados dos servidores municipais. O antigo prefeito deixou um caos tremendo na cidade, atrasou o pagamento de todo mundo. A operação financeira foi feita sem autorização dos vereadores. Ele atropelou alguns ritos e, em cima disso, o pior, quando ele fala que foi para pagar todos os funcionários públicos. Mais uma vez, o prefeito está mentindo. Por que ele está mentindo? Ele só pagou o pessoal efetivo. O prefeito diz que o empréstimo foi feito seguindo um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Na ação, os órgãos afirmam que esse tipo de operação, junto ao Instituto de Previdência do município, não é comum, porque não segue a autorização do Legislativo. Entretanto, esse tipo de processo já foi seguido por outros municípios e aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Consultar o Legislativo? Para quê, né? Esse é o nosso país e o prefeito Jorge Miranda disse que respeita a decisão da Câmara Municipal, mas que entende que há um vício processual e negou ter feito o empréstimo. Afirmou também que foi realizada uma transferência de recursos entre órgãos do próprio município para pagar os salários, que segundo ele é legal. Bem, quando a gente pensa que a corrupção é uma coisa atual no Rio de Janeiro, vem fatos provar que não, provar o contrário.
O ex-governador do Rio, Moreira Franco, foi condenado a devolver, junto com o ex-prefeito de Miracema, no noroeste do estado, R$2 milhões aos cofres públicos. E aí você vai me perguntar, mas Moreira Franco governou lá no final dos anos 80? Isso mesmo, processo lá do final dos anos 80. O processo corria na justiça há 20 anos. A ação teve origem numa CPI instaurada na década de 90 para apurar desvios de recursos na educação. Segundo a denúncia, houve irregularidades no repasse de 2 cheques destinados à merenda escolar. Tudo aconteceu quando o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, foi governador do estado entre 87 e 91. E para a Justiça não há mais dúvidas. A nova Vara Federal de Fazenda Pública condenou o ex-prefeito de Miracema, Jairo Barros Tostes, e o ex-governador Moreira Franco a devolverem aí os R$2 milhões aos cofres públicos. Espero que esse dinheiro seja devolvido. Tem que ser devolvido e tem que haver uma prestação de contas também para onde vai todo esse montante que está sendo aí recolhido pela Justiça. E olha, há anos, moradores de Pedro do Rio, em Petrópolis, na região serrana, pedem que uma rua do bairro seja asfaltada. E acreditem, na prefeitura a rua já consta como pavimentada. Veja só. A estrada João de Deus Rodrigues poderia ser uma segunda ligação da BR-040 com o distrito de Pedro do Rio. Eu digo poderia porque muitos motoristas preferem não passar por aqui em função das péssimas condições da estrada. A situação é precária já há muito tempo. Os moradores já pediram à prefeitura, mas até hoje nada foi feito. O Alexandre é morador daqui. Alexandre, como é que é morar e passar todos os dias por essa buraqueira? É complicado porque a estrada tem vários lugares que está precário e época de chuva as coisas pioram. Seu José, para sair de Bengala nessa rua aqui não deve ser nada fácil. Não é fácil não. Não é não. É um sacrifício. A capina também não tem sido feita e os moradores dizem que as lâmpadas dos postes estão queimadas. A conta de julho desse mês, iluminação pública, R$ 21,12. Viviane, R$ 21,00 dá para comprar uma lâmpada, né? Dá para comprar uma lâmpada de LED bem potente. No ano passado, uma obra foi anunciada, mas as poucas intervenções foram abandonadas. Sem escoamento, a água da chuva cria verdadeiras crateras. Teve uma moça que estava descendo com uma criança, quando chegou lá embaixo na encruzilhada, tinha um buraco, ela caiu. E ela se machucou muito, o nenenzinho também. A sorte que estava descendo, aí nós ajudamos ela. Olha, não é a primeira vez que a gente vem aqui não. O seu Zé, por exemplo, está se lembrando que eu já estive aqui uma vez e até hoje nada foi feito, não é mesmo, seu Zé? As promessas continuam as mesmas. Só não parece aqui para nada, só vem aqui na época de eleição. Mas o IPTU não falta. Para que a gente pagamos isso e não temos nada? Bem, parece clichê, mas é assim mesmo. Todas as ruas dos municípios, quase todas as ruas dos municípios do interior do Rio, está lá na prefeitura constada como asfaltada. Agora eu me pergunto para onde foi o dinheiro desse asfalto, né? Porque não surgiu a obra. Por meio de nota, a prefeitura de Petrópolis informou que uma equipe de manutenção viária da Secretaria de Obras vai até a localidade para avaliar o tipo de serviço a ser feito no local ainda esta semana, e que os serviços de capina e de manutenção da iluminação pública serão realizados a partir da próxima semana. Vamos esperar que a coisa melhore aí para os moradores da região. E um funcionário do supermercado Extra de Rio das Ostras morreu atropelado no estacionamento da loja. Segundo informações de testemunhas, Eduardo Gomes de Andrade, de 59 anos, foi atingido por um condutor que dava marcha ré em um veículo. O homem chegou a receber atendimento da assistência médica do estabelecimento, mas morreu ainda no local. Veja só, hein, gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em locais de estacionamento, porque é isso aí, a ré. O veículo que está dando ré, às vezes não vê quem está atrás. Outras informações você confere já já. Continue com a gente. De volta no intervalo, e nosso assunto agora é segurança pública. É que uma tática entre os bandidos tem sido comum em Macaé. Muitos roubos estão sendo praticados com armas de brinquedo. Só no primeiro semestre desse ano já foram apreendidos quase 30 simulacros de armas na cidade. São aquelas armas de mentira. A gente vai acompanhar agora na reportagem de Pablo Lemos. Veja aí. O que já foi brinquedo de criança se tornou objeto de intimidação e violência. Mais um motivo de preocupação nas ruas. A ex-esposa mesmo já foi assaltada, já levaram o celular dela e tudo já com arma de brinquedo. Dando me vigiando muito, entendeu? Para trás, olhando quem está perto, quando entra no carro. Tem que se vigiar, o vigiamento tem que ser redobrado.
Há cerca de 10 dias, 2 adolescentes, um de 13 e um de 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar. Eles tentavam assaltar o supermercado aqui no centro da cidade. A arma utilizada era de brinquedo. Esta foi a réplica utilizada durante o crime. Os menores foram encaminhados à delegacia e depois liberados. O cidadão se assusta e acha que é arma de verdade e acaba entregando os bens. Acho um absurdo. De acordo com dados da Polícia Militar, o número de apreensões de simulacros de armas se manteve na média este ano. Foram quase 30 apreensões no primeiro semestre. Para o comandante, o número pode ser ainda maior na região e deixa o alerta. A mensagem número 1 é a preservação da vida. Se acontecer, se tiver essa fatalidade de acontecer, sob hipótese nenhuma, reaja. Bem, pelo que eu entendi na reportagem, houve-se uma redução comparado ao mesmo período do ano passado, mas essa redução ainda é muito pouca, né? De 34, 36, não sei, para 28 aí. Tem muitas armas ainda de brinquedo circulando e o que importa é que essas armas levam os criminosos a cometerem o crime normalmente, como se fosse de verdade. Está desaparecida em São Pedro da Aldeia Rosimar Conceição Campos, de 48 anos. Olha aí, gente, uma utilidade pública. Segundo informações da família, essa mulher saiu de casa no bairro Rua do Fogo, na última sexta-feira, em direção ao bairro Estrelinha, e teria entrado em um carro na altura da localidade Gelson Pinheiro e não foi mais vista, tá? A família já registrou um boletim de ocorrência. Para qualquer informação, preste atenção aí sobre o paradeiro de Rosimar. O telefone está na tela, ó, 22 99969 1018. Vamos ajudar a família a encontrar a Rosimar, então. E há 9 dias, lojas da Travessa Vereador Prudente Aguiar, em Petrópolis, na região serrana, estão interditadas depois que o imóvel de um supermercado pegou fogo. E os comerciantes que estão com os estabelecimentos sem funcionar já contabilizam altos prejuízos. O Carlos Miranda conta pra gente. 9 dias depois do incêndio, comerciantes próximos ao supermercado ainda amargam prejuízo. E como não tem nada liberado para estar funcionando aqui na área, não tem passagem de carro, pedestre, nada, então esse prejuízo só vai aumentando a cada dia que passa. A loja de Carlos fica na Travessa Prudente Aguiar, que permanece parcialmente interditada. Vários imóveis estão impedidos de abrir por causa dos riscos que o local ainda oferece. Para liberar totalmente a área, é preciso demolir o que restou do supermercado. Mas isso só pode acontecer depois que a perícia fizer o trabalho dela. Os peritos precisam acessar o subsolo e, para garantir a segurança deles, é preciso escorar o imóvel. Equipes da prefeitura estão conversando com os comerciantes em busca de soluções para minimizar as perdas. Fizemos um questionário, nos colocamos à disposição, abrimos um e-mail para as sugestões dos empresários aqui locais, para a gente estar pelo menos conectado com eles, tentando ajudar da melhor maneira que a gente puder. Até mesmo quem teve a liberação para reabrir o comércio sofre com o prejuízo. Na loja de Flávia, o movimento caiu cerca de 70%. Então as pessoas evitam passar aqui, mesmo porque ainda tem o cheiro forte, ainda tem fumaça. É uma queda muito grande no comércio, nas vendas, realmente prejudicou toda uma região. Eu vou tomar uma água bem rápida, mas eu volto já já com muito mais notícias para você. Vamos seguindo e olha, um camburão da Polícia Militar pegou fogo ontem em Guaba Grande. De acordo com o comando do 25º Batalhão, o incêndio foi espontâneo e provavelmente ocorreu em função de uma pane elétrica. Os 4 PMs que estavam no veículo saíram sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas. Isso aí serve de alerta para a gente refletir sobre o sucateamento das ferramentas que a polícia tem para trabalhar. Vendo a viatura pegando fogo, quer dizer, isso é falta de manutenção na parte elétrica do carro. E o corpo de um homem que ainda não teve identidade revelada foi encontrado nesta terça-feira dentro de um rio na localidade de Manuel de Moraes, que fica em Santa Maria Madalena, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar, esse corpo estava boiando e foi visto por moradores do local. A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal. O corpo da vítima está aí, hein? Pois é, provavelmente violência. E olha só, vamos seguindo aqui com mais notícias. Agora é isso aqui, um patrimônio histórico de Cabo Frio está sendo alvo de reclamações de moradores. Vou te explicar. A fazenda Campos Novos, que foi tombada em 2014 e abriga parte da história da região, está completamente abandonada. O Pablo Lemos foi lá e traz tudo pra gente, veja. Nas imagens, o abandono.
O local, que remete ao passado, hoje conta uma história diferente. Ela precisa ser bem cuidada, acompanhada, ter um monitoramento diário para que ela não seja saqueada, para que as relíquias que ali estão sejam preservadas. A Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, guarda muitas relíquias, com instalações do século XVII. E há anos enfrenta problemas estruturais. A Fazenda Campos Novos foi construída pelos jesuítas em 1690, no período colonial. Por aqui já se hospedaram nomes importantes como Dom Pedro II e Charles Darwin, mas o patrimônio cultural teve a sua história desgastada pelo tempo. Em 2014, a fazenda foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN. Segundo o secretário de Agricultura responsável pelo local, um estudo está sendo realizado junto ao Instituto para a reforma da fazenda. Mas a gente tem continuado tendo visitações, temos conversas em grupos montados no WhatsApp, nos caminhos de Darwin, colocando isso bem transparente dentro da manutenção da Fazenda Campos Novos e levando o trabalho da Secretaria de Agricultura aqui dentro, sendo muito voltado para a parte histórica da Fazenda Campos Novos. Em nota, o IPHAN informou que a preservação do bem é de responsabilidade da proprietária, a Prefeitura, e que o Instituto apenas presta consultoria, aprovando projetos e fiscalizando restaurações. Muito bem, abandono daqui, abandono de lá, eu não sei o que as prefeituras fazem com o dinheiro que entra, porque entra, imposto é sempre arrecadado. E olha a notícia boa, em Petrópolis, na região serrana do Rio, as cerejeiras estão dando espetáculo. O Rosa tomou conta das ruas do centro histórico e dos bairros, por conta aí da floração das cerejeiras que desabrocharam na cidade aí nesse período mais frio. Vamos à Serra então, quem está comigo hoje é o Carlos, não é a Tassi. Tassi vai conversar com a gente. Boa noite, Tassi. O que os turistas podem esperar desse novo atrativo aí na cidade? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. O Turispetro anunciou nesta terça-feira que a partir do ano que vem, Petrópolis vai contar com o Circuito das Cerejeiras. A iniciativa tem como objetivo divulgar ainda mais a cidade e atrair turistas no período do inverno, que é quando as cerejeiras florescem. O roteiro do circuito vai ser divulgado pelo Turispetro e por guias e agências de turismo. Nele vão conter os locais e os pontos turísticos da cidade onde tem as cerejeiras, tradicional flor japonesa. Salutiel. Muito bonito espetáculo, né? Toda a região serrana está assim, Nova Friburgo também tem muitas cerejeiras. Vale a pena subir a serra para ver esse colorido todo do inverno. E olha, gente, uma última notícia chegando aqui para mim agora. A Polícia Civil prendeu ontem à noite o acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos dentro de um ônibus que fazia a linha Castelo-Maricá. O crime aconteceu no último dia 20. A gente tem imagens internas do ônibus, tem aí, Reinaldo? Tem sim, já tem aqui, olha só, dá uma olhada. Veja aí o momento em que o acusado está no banco ao lado dessa adolescente. Essas imagens, justamente elas, do circuito de câmeras do ônibus que possibilitaram o reconhecimento pela vítima. É playboyzinho aí da Zona Sul aprontando, né? E aí vem aquilo que eu sempre acho, seria ele aí vítima da sociedade? Será? Será ele vítima da sociedade? Essa história absurda a gente vai acompanhar ao longo da programação do SBT, no nosso jornalismo. E amanhã a gente traz mais detalhes para você, porque a Claudinha Ramos, minha amiga, foi lá e preparou uma reportagem. A gente traz tudo para você, tá bom? Nosso tempo terminou, que pena. Amanhã a gente volta com muito mais notícias. Vem chegando o seu SBT Brasil com os principais assuntos do nosso país e do mundo. Atenção, seu Bira, o WhatsApp está aqui na tela. Entra aí nas nossas redes sociais. E, é claro, participe sempre. Um abraço, até amanhã.